A madrugada do dia 28 de outubro de 2025. Amanheceu sob o som ensurdecedor de helicópteros e rajadas de fuzil nos céus do Rio de Janeiro. Era o início da Operação Contenção, uma das maiores e mais letais ações policiais já registradas na história do Estado. O alvo, as facções criminosas que dominavam os complexos do Alemão e da Penha, redutos estratégicos do Comando Vermelho, organização apontada pelas autoridades como responsável por comandar o tráfico de drogas, o contrabando de armas e uma série de ataques armados que vinham desafiando o poder do Estado. A operação mobilizou mais de 2.500 agentes das polícias civil, militar e federal, além do apoio da Força Nacional. O cerco começou ainda na madrugada, quando os blindados e drones cercaram as principais entradas das comunidades. Ao amanhecer, os primeiros confrontos começaram. Segundo relatos de moradores, a troca de tiros foi intensa, contínua e sem trégua durante mais de 12 horas. O cenário que se formou foi de guerra urbana. Ruas bloqueadas, ônibus incendiados, helicópteros sobrevoando baixo e moradores trancados dentro de casa, tentando sobreviver ao caos. O objetivo oficial era cumprir mais de 50 mandados de prisão contra líderes e operadores do tráfico que haviam se refugiado nas comunidades. As investigações, conduzidas há meses por setores de inteligência, indicavam que essas áreas serviam como centros logísticos da facção, abrigando depósitos de armas, drogas e dinheiro. No entanto, a reação dos criminosos surpreendeu até mesmo os agentes envolvidos. Segundo fontes da polícia, grupos armados usaram armamento pesado, granadas e até drones com explosivos improvisados para tentar conter o avanço das forças de segurança. À medida que o dia avançava, o balanço da operação se tornava cada vez mais trágico. O governo estadual anunciou oficialmente 64 mortes, incluindo 4 policiais. No entanto, a Defensoria Pública e entidades de direitos humanos afirmaram que o número real de mortos poderia ultrapassar 130, já que dezenas de corpos teriam sido recolhidos por moradores em áreas de mata próximas à Penha. As cenas descritas eram de horror. Casas atingidas por balas perdidas, corpos espalhados em vielas e famílias em desespero tentando buscar notícias de desaparecidos. O ex-governador Cláudio Castro classificou a operação como um golpe decisivo contra o narcoterrorismo e afirmou que o Estado não pode mais tolerar que facções armadas imponham o medo sobre comunidades inteiras. Segundo ele, o Rio de Janeiro enfrenta uma guerra declarada e essa ação seria apenas o começo de uma série de operações para retomar o controle territorial. O Estado está reagindo e vai reagir com toda a força necessária, declarou em entrevista coletiva, defendendo a atuação das forças policiais. Por outro lado, organizações de direitos humanos, a Defensoria Pública e movimentos comunitários denunciaram a operação como um massacre. Alegaram que houve execuções sumárias e na falta de planejamento tático e na negligência com civis, inclusive crianças. Imagens e vídeos compartilhados nas redes mostravam casas perfuradas por balas, ambulâncias impedidas de circular e moradores sendo revistados sob a mira de fuzis. A Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal anunciou que abrirá uma investigação sobre o episódio, solicitando relatórios detalhados sobre o uso da força e o número de vítimas civis. Durante o conflito, foram apreendidos 93 fuzis automáticos, centenas de pistolas, granadas e mais de meia tonelada de drogas. Além disso, 81 pessoas foram presas, entre elas supostos integrantes de alto escalão do tráfico. Ainda assim, os principais alvos da operação, os líderes da facção, conseguiram escapar, possivelmente alertados com antecedência por informantes infiltrados.
Essa suspeita levantou questionamentos sobre vazamentos dentro das forças de segurança e a efetividade do planejamento estratégico a cada operação. As consequências sociais foram imediatas. Escolas suspenderam as aulas, linhas de ônibus foram paralisadas e o comércio local permaneceu fechado por mais de 48 horas. Moradores relataram escassez de alimentos, falta de energia em alguns pontos e medo constante de represálias. O clima nas comunidades é de trauma e desconfiança. Muitos dizem entender a necessidade de combater o crime, mas não aceitam o preço pago em vidas humanas. Aqui ninguém dorme mais tranquilo. A gente vive entre o medo da polícia e o medo dos bandidos, disse uma moradora do Complexo da Penha em entrevista à imprensa local. Analistas de segurança pública classificaram o episódio como um divisor de águas na política de segurança do Rio de Janeiro. Para alguns, a operação representa o retorno da mão de ferro do Estado contra o crime organizado. Para outros, é a prova de que a guerra nas favelas continua sendo travada às custas da população mais pobre. O debate agora gira em torno de uma pergunta crucial: quantas vidas mais serão perdidas até que o Rio encontre a paz? Ao cair da noite, o som dos tiros cessou, mas o eco da tragédia ainda reverberava por toda a cidade. As vielas manchadas de sangue e os olhares assustados deixaram claro que, mais uma vez, o Rio viveu um dia histórico. Não pela vitória sobre o crime, mas pela lembrança amarga de que a guerra urbana ainda está longe de terminar. E como disseram alguns moradores, aqui, a cada operação, quem mais morre é quem menos tem culpa.